Boa tarde, queridos. Novamente aqui para nós falarmos a respeito da palavra de Deus. Graças a Deus que nos dá a oportunidade de novamente estarmos aqui. Vamos compartilhar uma palavra que está no livro de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e a palma das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Guarda isso então. Porque perante o teu Deus, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração, desde o primeiro dia foram ouvidas as tuas palavras. Desde o primeiro dia foi escutada a oração de Daniel. Amém? E no 13 segue: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Amém? Então a palavra de Deus diz aqui que esse mensageiro de Deus trouxe uma palavra ali para Daniel, dizendo que era para ele não temer, que a oração dele tinha sido ouvida, tinha sido respondida por Deus. Deus tinha dado ok para ele desde o primeiro dia. E desde aquele primeiro dia, então ele não recebeu naquele primeiro dia, ele não viu no primeiro dia aquela resposta. A palavra fala na sequência ali que demorou 21 dias para aquela oração chegar. E o anjo fala ali que o príncipe da Pérsia resistiu e atrasou ele de trazer a resposta. Desde o primeiro dia Deus ouviu a oração de Daniel e mandou o anjo vir com a resposta. E lá do terceiro céu, de onde vêm os anjos de Deus, de onde está Deus, ele veio com a resposta, e o príncipe da Pérsia, um demônio, resistiu a ele. E demorou 21 dias essa oração para chegar até ele. Mas chegou. Então teve todo esse lapso de tempo até que a oração chegasse, né? Para quem não entende o que aconteceu, como aqui foi revelado o que aconteceu. Mas para quem não entende o que aconteceu, ou se Daniel não tivesse tido essa descrição do que aconteceu, ele podia pensar: minha oração demorou 21 dias. Eu pedi dia tal e 21 dias depois chegou. Demorou 21 dias. E assim também você pode às vezes achar que uma oração sua demorou 30, demorou 60, ou está demorando 6 meses. Existe uma oposição do reino das trevas contra as orações, contra tudo aquilo que é de Deus. Mas também tem orações que são feitas e respondidas no mesmo dia. Mas esses exemplos que tem na Bíblia, eu creio que todos eles têm o objetivo de nos ensinar, de nos mostrar um pouco como é no mundo espiritual. Eu tive orações que eu fiz durante meses e depois recebi a resposta. Então deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Teve uma época que eu tive um problema de enfermidade. E eu me lembro que numa hora que eu estava orando ali no meu quarto, o Senhor falou no meu coração que eu não tinha nada, que eu já estava curado. Olhe bem, o Senhor falou no meu coração e veio aquela certeza do meu coração que eu estava curado. E daí eu sabia que eu estava curado, pois o Senhor falou comigo. E não obstante a este acontecimento, eu permaneci durante um bom tempo, até que totalmente fosse tudo dissipado, sentindo os sintomas daquele mal ainda. Eu já estava curado, no mundo espiritual eu já estava curado. Deus já tinha me concedido aquela resposta de oração. Deus já tinha me tocado, mas eu ainda permanecia sentindo os sintomas daquela enfermidade. Eu me lembrava daquele texto de Isaías 53 que diz que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Então, se nós fomos sarados, se Jesus Cristo já carregou sobre o corpo dele
conforme fala em Isaías e em várias outras partes da Bíblia, que ele carregou sobre o corpo dele os teus pecados e as tuas enfermidades, é porque ele carregou, porque a Bíblia é a verdade. E ele diz que pelas pisaduras de Cristo nós já fomos sarados, nós já fomos curados. A cura já é nossa. Então até se dissipar completamente aqueles sintomas, até se materializar completamente em termos de sintomas, aquela cura demorou, ocorreu um lapso de tempo. E o importante é como nós nos comportamos durante esse tempo em que o milagre está chegando, durante esse tempo em que o milagre está para se exteriorizar. Porque na verdade espiritualmente Deus já nos deu, Ele já deu a ordem do milagre, Ele já te curou. Mas muitas vezes acontece um tempo até que isso se materialize, né? Até que o milagre se torne palpável, até para os que estão vendo. Possam chegar e dizer, não, mas tu não tem mais essa falta de ar. Ah, não, mas tu não tem mais essa dor na perna. Ah, tu não sente mais dores de cabeça. Até que todos os outros vejam aquilo que Deus já falou no teu coração. Então você se apropria, primeiramente você se apropria pela fé da cura e da resposta de oração e declara, com a tua boca tu declara, obrigado Jesus, tu agradece porque eu estou curado. Obrigado Jesus porque pelas pisaduras de Cristo eu já fui sarado. Você profetiza, você fala pela fé aquilo que você recebeu e você traz à existência aquilo, né? Então como é importante o seu procedimento enquanto o milagre está vindo. É muito importante. A palavra fala também daí no livro de Efésios. Tem vários outros que falam a respeito disso. Da nossa posição, nós temos que saber nossa posição em Cristo. Na nossa posição de filho. E que o Senhor se torna o nosso galardoador, se torna o nosso presenteador. De que o Senhor tem prazer em responder nossas orações. E Ele nos abençoa, Ele responde nossas orações. Ele falou, pedi e dar-se-vos-á. Quando Ele mesmo diz pedir e dar-se-vos-á, Ele está revelando ali um desejo dEle de te dar aquilo que tu precisa, de responder a tua oração. Então em Efésios 2 diz, versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então ali o texto fala que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E isso nos diz a respeito de uma posição de vitória que nós temos em Cristo Jesus. E essa posição de vitória, de quem sabe que é mais do que vencedor em todas as coisas, por meio daquele que nos amou, nós somos mais do que vencedores. Não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores. Então nós precisamos estar cientes dessa nossa posição de estar assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que é estar por cima de tudo, sabendo que a palavra de Deus nos alimenta e nos sustenta, e a palavra de Deus nos garante a vitória, mesmo que as circunstâncias materiais mostrem o contrário. Mesmo que se Jesus falou que você está curado, não interessa que você ainda tenha algum sintoma ou outro, ou ainda apresente alguma limitação. Se o Senhor falou que você está curado, você está curado. Se Deus te dá uma palavra, aquela palavra basta. A palavra final é sempre a do Senhor, não é a do médico, não é a do homem. Amém? Então guarda esse exemplo no teu coração, que Daniel, que era um homem muito amado, como a gente faz mensagens curtas, essa palavra dá para ficar pregando 2 horas sobre essa palavra. Mas ali depois diz que Daniel era um homem muito amado, muito querido por Deus. E mesmo Daniel demorou 21 dias, teve uma oposição à chegada da sua resposta. E daí foi o anjo lá ajudar e dissipou aquela batalha, e a resposta chegou. E Deus não faz acepção de pessoas. Somos todos iguais perante o Senhor. O que nos difere diante do Senhor é quem busca mais ou quem busca menos Ele, porque Deus ama todos iguais. Mas uns se aproximam mais e experimentam mais as coisas boas de Deus, porque eles amam mais a Deus e são mais fiéis a Deus e se aproximam mais do Senhor. Gastam mais tempo com o Senhor. Então se aproxima tu mais do Senhor e começa a descobrir e experimentar uma vida de comunhão com o Senhor. Quanto mais tu te aproximar do Senhor, mais a confiança das verdades dele vão passar a reinar no teu coração. E você vai experimentar como é bom andar com Ele.
Então, o que eu quero que tu guarde no teu coração é muito importante, desde o momento que tu ora até o momento da resposta da oração, o teu compromisso com Deus e o teu posicionamento como homem de Deus que não tem dúvida. Tu te manter crendo e não falar nada contra a tua oração é muito importante para que essa oração chegue. Porque você não pode esquecer que você também pode acabar destruindo a sua oração, falando palavras negativas. A demora pode fazer com que você se canse e você comece a resmungar, a blasfemar, a murmurar. E isso daí impede a resposta da oração. Então você tem que manter a sua posição, você tem que manter a sua fé até que o milagre se materialize. Então, espiritualmente, você precisa estar forte. Como é que se fortalece? Como é que se fortalece? Lendo as palavras desse livro. Indo à presença de Deus diariamente. Orando ao Pai. Assim você se fortalece. Então, até que o milagre venha, o importante é sustentar o milagre até que ele chegue. Se sustentar, crendo na palavra, crendo naquilo que o seu olho, crendo contra aquilo que o seu olho muitas vezes está vendo, mas crendo no que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz de alguma forma determinada, assim é. A palavra de Deus é mais verdadeira do que tudo, até mesmo do que uma cadeira que você olha e está na sua frente. É verdade, porque essas coisas, elas são passageiras. Até hoje elas estão aqui, mas elas não vão permanecer para sempre. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E Deus que colocou essa palavra, Ele é fiel para cumprir. Amém? Então, após a sua oração, creia contra tudo e contra todos. E espere, porque a sua oração está vindo e ela vai chegar até você. Mantenha-se firme, assentado nos lugares celestiais. Mantenha-se de pé no tempo em que o milagre está chegando. E você vai poder experimentar da resposta de Deus em sua vida. Amém, queridos? Deus te abençoe, Deus abençoe o teu dia. E até a próxima mensagem, se assim Deus permitir.